Boa noite, Sam. Eu me chamo Ayrton. Atualmente moro na Paraíba, mas sou natural do Ceará. Hoje tenho 58 anos e sou segurança de uma empresa daqui. A vida tá muito boa para mim, mas que nem sempre foi assim, pois as coisas sempre foram difíceis para o meu lado, já que venho de uma família bem humilde lá do sertão do Ceará e sempre tive que trabalhar desde cedo, onde desde os 15 anos que trabalho para ter dinheiro e ajudar a minha família. Primeiro fui engraxate, logo depois fui vendedor de frutas, mas onde consegui estabilidade mesmo foi em um engenho de rapadura lá no Ceará. Comecei como cortador de cana, depois fui queimador, até virar caseiro da fazenda, onde era a do senhor Sebastião, lugar onde não faltava serviço para ninguém, pois qualquer um que procurasse trabalho lá, ele dava uma ajuda. Mas só que em meio a tanta gente em sua fazenda, ele acabou contratando um homem que mexia com coisas obscuras e que toda noite lhe virava um bicho muito estranho. O ano era 1993. Eu era bem jovem na época, mas já era caseiro da fazenda do senhor Sebastião, um homem que sempre gostou de ajudar as pessoas. Lá tinha trabalho para quem quisesse. Ele sempre recebia qualquer um em sua propriedade, pois além de lucrar com aquilo, ele gerava emprego para as pessoas. Mas só que num dia apareceu um homem folgado lá pela propriedade dele, e que quando chegou na fazenda viu todo ferido. Parecia que tinha brigado de faca com alguém, pois suas feridas eram profundas e pareciam ter sido feitas por um objeto cortante. Ele disse que tinha brigado com um ladrão na faca e que o feriu daquele jeito. No começo acreditamos nele e o homem passou uns 20 dias acamado, mas que logo depois já estava trabalhando no engenho. Deram as instruções ao estranho homem, que aprendeu rápido a fazer o seu trabalho, mas que depois de um tempo começou a não querer mais trabalhar. Às vezes ele aparecia embriagado, ou se não, nem aparecia por lá. E além de fazer isso tudo, o homem tinha um costume muito estranho. Todo dia, sempre à meia-noite, ele saía sozinho para o meio do nada e só voltava apenas no outro dia. A gente sempre perguntava o que diabos ele ia fazer tarde da noite, e o homem sempre dizia que ia visitar uma moça que morava ali na região. E assim o tempo foi passando, até aquele sujeito abater uma das vacas do senhor Sebastião sem a sua permissão e dar para os homens comerem, o que fez ele ficar com raiva e ter colocado aquele homem para fora de sua fazenda. Mas antes de ir embora, aquele homem olhou com ódio para o senhor Sebastião e então disse assim: "Você está cometendo um grande erro, pois não sabe com quem está se metendo. Hoje eu vou embora, mas vocês não terão um minuto de paz." Então o homem saiu arrastado pelos outros cortadores de cana, e que depois seguiu por um rumo incerto. E foi depois daquele dia que aquela besta começou a aparecer. Primeiro foram as pessoas da região, que começaram a falar sobre terem visto o animal peludo correndo pelas estradas. Depois os próprios homens que trabalhavam na fazenda estavam falando sobre esse mesmo bicho. E foi aí que aquela criatura começou a atacar a fazenda do senhor Sebastião. Primeiro foram os engenhos, que amanheciam cheios de terra e com tudo revirado. Depois foram os animais que apareciam mortos, todos estraçalhados, como se um bicho muito grande tivesse os atacado. O senhor Sebastião pediu para a gente ficar de tocaia, para ver quem estava fazendo aquilo tudo, pois ele não acreditava que seria obra de uma besta feroz, assim como muitos estavam falando. Ele chamou eu e outros homens de confiança para ficarmos de tocaia sem ninguém saber, para ver se conseguíamos descobrir quem estava causando aquele alvoroço todo. Mas foi aí que nos deparamos com um bicho que até hoje lembro do seu rosto. Era uma noite de sexta-feira.
Estávamos em um alpendre perto do engenho, comendo tapioca com café, até que um dos homens falou: "O que é aquilo?" Olhamos para onde o homem estava apontando e de trás de uma cerca vimos um bicho de pé e que estava olhando para a gente. Aquela coisa, vendo que a gente estava armado, ficou de quatro e correu até uma estrada de terra, onde se embrenhou no mato até sumir na escuridão. Aquilo deixou todos com medo, pois nós estávamos de tocaia atrás daquele bicho, mas foi ele que nos viu primeiro. Mas mesmo assim ficamos ali, mas sempre em alerta, pois agora sabíamos que os relatos sobre o tal lobisomem eram verdade. Mas o bicho não voltou mais. Aquele ser era muito inteligente, pois só veio aparecer alguns dias depois, tendo matado um bezerro e algumas galinhas. O senhor Sebastião, com muita raiva, contratou uns pistoleiros da região, que eram famosos por matarem um rindo, e o Sebastião ordenou que eles fossem atrás do estranho homem, mas que não encontraram nada. Os pistoleiros ficaram na fazenda para ver se pegavam o bicho. Eles ficaram no encalço do bicho, e quase toda noite se ouviam vários disparos de arma de fogo, mas nunca pegavam aquela aberração, até aquela fera arrancar a mão de um dos homens. Era uma madrugada de sábado para domingo. Todo mundo acordou com alvoroço na casa do senhor Sebastião, pois um dos pistoleiros havia tido sua mão arrancada por aquele ser. Às pressas o levaram para o hospital, pois a sua situação era grave, já que além da mão decepada, sua barriga e suas costas tinham grandes arranhões. E foi naquela noite que demos um fim naquela história. Pegamos tudo o que era de arma e juntamos 7 homens. Então ficamos na mata caçando bicho. Foi aí que mais ou menos lá para as 3 da madrugada, aquela coisa deu as caras outra vez. E quem viu primeiro o bicho fui eu, já que estava em cima de uma árvore observando. Aquilo vinha correndo ao longe pela estrada em disparada, pois com a claridade da lua dava para ver o caminho todo. E vendo aquele bicho vindo ao longe, chamei os homens que foram ficar de tocaia dentro do engenho. E o bicho foi direto para lá. E só então vi como de fato ele era, pois passou por mim debaixo da árvore. Ele era muito grande. Seu corpo tinha pelos por todo canto. Suas orelhas eram grandes, que nem a de um cachorro, só que viradas para baixo. Ele era meio que corcunda, e com pernas grandes viradas para trás. Aquele bicho tinha uma respiração cansada e assustadora, e quando ele foi para o engenho, não deu outra. Os homens atiraram até não sobrar bala, e o bicho, mesmo tomando muito tiro, ainda correu bem rápido para a mata. Mas eu sabia que ele não ia muito longe, pois havia perdido muito sangue, e não ia demorar até acharem o seu corpo sem vida. Alguns dias depois dos tiros, começamos a sentir um mau cheiro vindo da mata, e quando fomos ver, nos deparamos com o corpo daquele homem folgado todo inchado, dentro de uma vala perto da fazenda. Chamamos a polícia e enfim veio a identificação daquele sujeito. Se tratava de Matias de Souza, 34 anos, e que era natural do Amazonas, mas que de alguma forma estava ali no Ceará. E como chamamos a polícia, o senhor Sebastião acabou sendo acusado de homicídio doloso, por conta dele ter respondido pelos atos de seus trabalhadores. Após cumprir a sua pena, ele resolveu se mudar dali, já que a sua reputação já não era mais a mesma. Ele vendeu suas terras, os seus animais e até o engenho, e então foi embora com sua família para algum lugar. Eu fiquei por aí de emprego em emprego, até me estabilizar aqui na Paraíba nos anos 2000, onde consegui um emprego de segurança da área privada, a qual estou até hoje. Sempre contei essa história para meus amigos e parentes, mas eles não acreditam nessas coisas. Mas eu também não acreditava nas histórias que ouvia. Por isso tive que ver, para ter certeza de que lobisomens existem. Boa noite.